Amém. Ok, muito bom estar com os Olha ali a irmãos. foto dele, fazendo Foi gostoso. uma honra estar aqui com vocês, né? Eu tenho muito sentimento pela igreja em Águas Claras, por todos vocês. Sei aí, sei como as coisas começaram, como as coisas estão, as coisas que aconteceram nesses últimos meses aí, a ida de muitos irmãos lá para Vicente Pires, né? E também isso, sem dúvida, causa muito impacto, né? Dado tantos irmãos estarem vinculados emocionalmente com vocês, espiritualmente com vocês, famílias, irmãos, irmãs. Isso tudo gera dor, né? Tudo gera de certo modo, uma frustração. Não é tão simples administrar essas coisas. E fora isso, nós temos aí essa pandemia, né? Que da primeira leva, talvez eu tenha sido a pessoa que menos falei a palavra pandemia. Eu não gostava de começar nenhuma reunião minha, de pronunciar nenhuma vez essa palavra pandemia, mas nessa segunda leva, hoje eu tenho falado mais, porque é algo real, né? Nós não podemos separar nenhuma mensagem dessa realidade, não que tenhamos que ficar preso nela, mas nós não podemos esquecer que esse é o contexto em que irmãos, igrejas, famílias, né, estão abraçados por essa realidade. Então, ninguém hoje pode falar, né, uma palavra desconsiderando esse contexto. Então, tive um pouco de comer com o Carlos sobre o encargo, né? Falei que sentimento ele teria e também que fosse um eco dos demais irmãos responsáveis. Ele falou: esperança. A palavra é esperança. A palavra é encorajamento. A palavra é amor. A palavra é cuidar uns dos outros. E é verdade. E aí eu mencionei isso com um outro irmão, sobre esse sentimento que o Carlos externou. Aí ele disse assim, mas é isso mesmo. O que todas as igrejas estão precisando é isso, de encorajamento, de esperança, de fé, de cuidado, de amor. É isso que a gente está precisando. Por que nós estamos precisando disso? Porque o contexto é esse, um contexto bastante crítico, né? Nós podemos chamar esse momento, né, como uma crise mesmo, é uma crise. O meu som está saindo bem aí para vocês? Meu som está saindo bem para vocês? Muito bom, irmão. Sim, está saindo bem, sim. Ok, então é uma crise, viu? É uma crise. E quando se fala em crise, nós temos que verificar o significado disso, né? Crise significa ruptura, significa novos começos, coisas novas, significa ruptura, uma coisa, né, que rasga, que é puxado de uma vez. É crise. Significa novo paradigma, nova realidade, deixar para trás algumas coisas. Isso que significa crise. Imagina se a quantidade de coisas, se crise tem esse tipo de conceito, imagina a quantidade de coisas que sai ouvido. Imagina essa quantidade de coisas envolvidas. Ruptura, né? É uma coisa forte. O que nós estamos enfrentando, passando, é algo que nós nunca vivenciamos. A gente lê história, né? A história mundial, a gente vê coisas terríveis que aconteceram no passado, né? Em termos de peste, em termos de crise, em termos de pandemia, em termos, né? Tantas pandemias aconteceram, quebra de bolsa, que trouxe fome, quebradeira total no mundo. Estamos passando exatamente isso. Nossos olhos estão vendo isso. A igreja está, se a gente for buscar uma ilustração, nós estamos dentro do nevoeiro. E uma das
uma das questões, né, que envolve a crise exatamente é essa. A gente perde um pouco o nosso referencial. A gente perde um pouco o jeito de fazer as coisas porque esse jeito comum está sendo modificado, está sendo mexido. Então, essa é a crise. Só que a igreja ela precisa estar preparada para isso. Ela precisa ser alinhada, receber direção para saber como contornar essa situação, né? Porque nós temos uma maneira de reagir que é diferente da maneira como o mundo reage, né? Porque nós temos uma palavra, nós temos nesse nevoeiro, quando tudo fica embaçado, não sabemos para onde ir, alguém pode pegar pela nossa mão e nos conduzir até atravessar esse nevoeiro. Nós temos uma luz forte também que indica o caminho. Então nós, filhos de Deus, nós como igreja, temos uma postura diferente, um jeito diferente de encarar isso, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Essa maneira diferente, essa forma diferente de reagir, de não reagir como a manada reage, não reagir como todo mundo reage, mas reagir conforme a palavra de Deus põe para nós. E para que a gente tenha essa reação diferente, a gente tem que conhecer a Bíblia. Temos que saber o que a Bíblia fala a respeito, o que é que ela fala das crises, o que é que ela fala desses momentos, para a gente saber como passar, atravessar esse grande nevoeiro. Então eu tenho aqui vários versículos, né, que eu quero ler com vocês. Uma das coisas, Santos, que uma crise, né, provoca em nós, cristãos, que na verdade é como se fosse o resultado, é como se fosse o alvo de uma crise mal administrada, é que a nossa fé ela é afetada. E isso aí é o que mais me preocupa. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nós, como todos os outros, os gentios, estamos sofrendo juntos, que você pergunta, qual é a diferença entre ser um cristão e ser um gentio? Qual é a diferença entre ser um filho de Deus, que tem consagrado sua vida a Deus, e os gentios que têm vivido de qualquer jeito? Nós estamos passando pela mesma situação, somos alvejados do mesmo jeito, somos afetados do mesmo modo, né? Perdemos pessoas como eles perdem. Qual é a diferença? Então, a nossa fé é afetada. E essa é a grande preocupação que o Senhor tem. Essa é uma grande preocupação que eu tenho também, de a nossa fé ser abalada, de nós perdermos a confiança no Senhor. Porque fé é confiança, é convicção. Então, quando você perde a convicção nesse Senhor, aí sim, aí essa crise, né, ela foi agigantada, porque nós perdemos a única coisa, né, na qual a gente podia se segurar. Perdemos nosso barco, perdemos nossa bússola, perdemos nossa tocha, perdemos nossa âncora. Então isso não pode acontecer. Então a finalidade da nossa comunhão hoje é exatamente firmar a fé dos irmãos, fortalecer a fé dos irmãos, né? Mostrar que tudo bem, o que está acontecendo conosco é a mesma coisa que está acontecendo com eles, os gentios. O que acontece com os gentios nessa pandemia é o que também está acontecendo conosco. Porém, nós temos o Senhor, né? Porém, nós temos um Deus. Porém, nós podemos nesse momento transformar essa crise, esse sofrimento em triunfo. Nós temos uma esperança e precisamos alimentar essa esperança. Então, o título da nossa comunhão aqui é O Segredo para Vencer Qualquer Crise. Vamos falar sobre esse segredo. E eu vou extrair exatamente do livro que Paulo escreveu aos Filipenses, a partir do capítulo 4. Capítulo 4. Abram aí, por favor, suas Bíblias, no capítulo 4 de Filipenses. É muito bom a gente se lembrar que quando Paulo escreveu
essa carta, ele estava preso. Isso é muito importante a gente se lembrar, porque Paulo passava por situações dramáticas como nós estamos passando hoje. Então, esse texto é bom porque é um texto que está alinhado com a nossa situação e com a nossa realidade. Aqui não foi um Paulo e para um grupo de pessoas que estão vivendo agonia. Não. Aqui nós temos um livro escrito num momento de agonia para um povo que vive num momento de agonia. Então está alinhado aqui esse livro. Ou seja, Paulo vai falar de acordo com a experiência que nós estamos passando. Por isso que é um livro muito útil para nós, para a gente saber como que o Senhor direciona os filhos dele quando passam por crise, quando passam por sofrimento, quando passam por perseguição. Então, nós temos um livro que nos ajuda. Então, esse livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, logo no versículo 1 diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Eu queria que vocês frisassem isso. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Olha aqui. Olha aqui a palavra. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permaneçam. Igreja em Águas Claras, santos, irmãos responsáveis, irmãos de serviço, irmãs, jovens, permaneçam firmes no Senhor. Permanecer no Senhor significa você continuar a despeito das coisas. Permanecer firme. Firme no Senhor. Quando fala firme no Senhor, significa que tanto o Senhor é o que está sendo, é o que a gente pode perder, e o Senhor é a pessoa no qual nós podemos nos agarrar. Quando ele diz permanecer firme no Senhor, significa que o que nós podemos perder nesse momento de crise é o próprio Senhor. E também significa que permanecer firme no Senhor significa que é o Senhor que pode nos fazer ficar firmes. Então, esse versículo aqui, esse trecho, é um trecho muito oportuno para nós. Permanecei firmes no Senhor, ou seja, não perca o Senhor. Permanecei firmes nele, não perca, porque é isso que está em jogo. O que está em jogo não é a gente ser contaminado, ser afetado, morrer, e não é isso que está em jogo. O que tem em jogo nesse momento é se nós vamos permanecer firmes nele. Porque essas coisas, sim, podem nos afetar, como eu disse, afeta os gentios, afeta os filhos de Deus, afeta todo mundo. Aqui não há diferença. Agora, a questão é se você vai continuar firme no Senhor. Então, esse aqui é um grande ponto que eu queria que vocês frisassem, né? A questão não está com as coisas que vão acontecer comigo, que vão acontecer com você. Ainda assim. Essa é a questão. Vitória aqui não é não ser contaminado. Vitória aqui não é perder o ar, deixar de perder o ar. Vitória aqui não é não ficar doente. Vitória aqui é a despeito de qualquer coisa. Ficando doente, não ficando doente, você está no Senhor. Firme, alegre, contente, seguro no Senhor. E muita gente está perdendo um pouco esse conceito. Quando são afetados, quando ficam doentes, quando passam mal, quando chega à beira da morte, e às vezes até mesmo quando morre, a gente então pergunta, cadê o Senhor? Mas a questão não é essa, a questão é se eu permaneço nele. Então, eu queria frisar isso aqui, porque para todos os filhos de Deus, desde de Gênesis até agora, todos passaram por situações de crise, todos passaram por situações tensas. Abraão passou por situações tensas, né? Isaac, Jacó, José, Davi, né? Salomão, os profetas, os sacerdotes, todos tiveram algum momento de crise, algum momento em que eles foram como que provados.
o que está acontecendo com a igreja é prova. O que está acontecendo para o mundo, o que está acontecendo é julgamento. Para nós é prova. Nós não estamos sendo julgados, nós estamos sendo provados. O mundo está sendo julgado, mas nós estamos sendo provados. Nós temos que discernir isso aí. O Senhor não está nos julgando, o Senhor está nos provando. O Senhor está provando a igreja, está provando os presbíteros, está provando as diaconisas, está provando os casais, está provando as famílias, para ver quem permanece firme nele, né? Então, eu gostei muito dessa palavra aqui. Aí, a partir do versículo 4, Paulo começa... Perdão, eu quero ler o 4:1, que eu já li, agora eu quero ler aqui, a partir do versículo 12. 4:12. 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha aqui. Tá vendo? Eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi. Você sabia que a partir dos versículos 11, 12, 13 e 14, o que Paulo vai desvendar aqui é o segredo para viver ou para superar qualquer crise. Aqui, eu tenho essa Bíblia aqui, deixa eu pegar vocês aqui rapidamente. Olha aqui, ó. Vou pegar a NVI e vou pegar Filipenses 4:12. Olha aqui, ó. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí, gente? Amém. Vamos dizendo amém aí para eu poder saber que eu tô... Amém. Amém. Eu fiquei sabendo de uma live que a pessoa falou, né? Ele falou 1 hora, depois que terminou, aí alguém falou assim, só queria falar algo para você, irmão. Ele não viu nada, caiu. Então, por favor, eu quero que depois das minhas 3 horas aqui falando com vocês, que isso não aconteça. Por favor. Então, aqui, ó, Filipenses, olha aqui, gente. Filipenses 4:12. Eu achei muito bom esse versículo aqui. Nessa versão, diz assim, ó. Aqui, ó. 4:12. Filipenses. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Olha o que ele diz. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Veja bem, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse toda aqui é toda crise, é toda frustração, é toda ruptura, perda, tudo, né? Eu aprendi o segredo. Então, o que eu vou apresentar aqui é o segredo que Paulo revela, né, para nós também termos o mesmo tipo de reação que ele teve, de dentro de uma situação de crise, onde ele apanhava, né, em que ele era surrado, onde ele era fustigado, dentro de uma prisão, ele podia cantar. Como que ele podia cantar? Como que ele podia se alegrar? Como que ele podia estar vivo? Como que ele podia estar no Senhor numa circunstância tão adversa? Como? Então, nós, embora sejamos cristãos, nós ainda estamos muito... A nossa vida cristã está muito vinculada em ela estar alegre, a gente sentir que estamos na presença do Senhor, apenas quando as coisas funcionam. Se as coisas funcionam bem, estão bem, então eu estou no Senhor, estou debaixo da bênção dele, estou na presença dele, está sorrindo para mim. Quando as coisas ficam ruins, então eu não estou na presença dele, eu estou esquecido, ele não se importa comigo, eu estou em pecado. Então nós ainda temos essa maneira de ver a vida cristã dessa forma. Paulo não via assim.
Ele estava debaixo de todo tipo de tribulação e disse: eu aprendi um segredo para estar feliz tanto quando eu estiver com fartura e também alegre quando eu tiver escassez. Quando eu estiver livre e também quando eu estiver preso. Quando eu estiver com liberdade de conduzir uma reunião e quando eu estiver numa situação de perseguição pelo governo romano. Eu sei estar alegre nessa situação e nessa situação. Esse é o grande ponto. Esse aqui é o grande ponto. E aqui eu tenho percebido que nós, cristãos, eu também me incluo, nós temos tido dificuldade de desfrutar o Senhor, de continuar firme no Senhor, de permanecer com a nossa fé ativa nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldades, das coisas negativas que acontecem na nossa casa. A gente tem tido um pouco de dificuldade. Nós temos que virar esse jogo. Então vamos ver aqui, prosseguindo, que segredo é esse, né? Que segredo é esse? O 4:12 diz, ao 13, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então, Paulo estava em tribulação. E dentro da tribulação, ele estava alegre. E ele disse, há um segredo. Vocês captaram? Então, essa é essa linha que eu quero construir com vocês. Paulo estava passando por tribulações. Ele estava alegre. E ele disse, há um segredo. Tá certo? Então, pode colocar essa linha aí no caderno de vocês, para vocês poderem até também ajudar outras pessoas, poderem apacentar outros irmãos com essa palavra. Sofrimento, né? Alegria e um segredo. Há um segredo para estar alegre em meio ao sofrimento. Ok. Agora vamos ver que segredo é esse. Vamos ver que segredo é esse. Quem quer ouvir esse? Quem quer saber que segredo é esse? Diz amém aí. Amém. 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 Você quer, Carlos? Você quer, Carlos, esse segredo? Eu quero esse segredo, sim, gente. Amém. Amém, também quero. Eu também quero. Rapaz. Aleluia. Na verdade, viu? Deixa um pouquinho a câmera aberta. Se não der problema, a gente deixa aberto. Se der problema, a gente fecha. Só para sentir um pouquinho vocês. É o que todo mundo quer. Na verdade, é o que todo mundo está querendo, é o que todo mundo está buscando, sabia? Todo mundo precisa. É isso que nós precisamos, esse segredo. Então, deixa aberto. Se não der problema aí, se não der microfonia, vamos lá. Dá um pouquinho de problema. Deixa só umas 2, 3 abertas aí, ver o que acontece. Deixa o Maurício aí e o Carlos aberto aí, para ver se funciona. Vamos lá. Aí que diz assim, agora eu quero ler o 4... Olha, gente, olha o 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha o que Paulo está dizendo. Em sofrimento, eu saí do versículo 14, que fala da tribulação, e saí do versículo 12, que fala do segredo. E aqui ele diz, eu estou alegre. E ele diz, alegrai-vos. As pessoas lá fora podiam estar alegres. Ele lá dentro da prisão, ele tinha que estar triste. Mas ele estava alegre. E talvez alguém que estivesse fora estivesse triste. Então não é a questão de você estar dentro ou se está fora. Não é se você está preso ou se está solto. Não é se você está doente ou não está doente. A questão é se você permanece no Senhor e desfrutando do segredo de sentir paz em meio a circunstância negativa. O versículo 6 diz, perdão, 6 não, o 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Olha só. Aí ele diz, perto está o Senhor. Quando você, nessa época de pandemia, de sofrimento, quando você conversa com as pessoas, elas logo ficam, né, muito agitadas com todos os procedimentos de saúde, agitadas com respeito a esses dois polos, né? Um lida com a pandemia assim, o outro lida com a pandemia assim, a gente entra na discussão, a gente se inflama,
a gente diz que essa maneira está correta, então a gente perde um pouco a moderação. Nós perdemos a sobriedade, entramos num jogo de certo e errado, né? E esse jogo de certo e errado nos leva para a nossa mente, nos leva a opinar, nos leva a sentir a situação como todo mundo está sentindo. Então você entra em debates e você se entristece, você fica triste, te afunda mais ainda, né? Então Paulo diz, seja a vossa moderação. Temos que ser moderados, tranquilos, desfrutar o Senhor, deixar o Senhor ser expresso por nós. Isso aí é a moderação. A moderação aqui é deixar o Senhor agir. É mostrar para as pessoas aonde está o Senhor nessa história. Né? A cura é as pessoas se voltarem para Cristo. Não é outra coisa. Então ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Olha o que Paulo falou. Quando Paulo passava por sofrimentos, você sabe qual era a sensação que Paulo tinha? De que o Senhor estava perto dele. Amém. Quem já teve a oportunidade de estar no lugar onde você tinha receio de estar? Eu me lembro algumas passagens na minha cabeça, por exemplo, na parada de ônibus, né? Você está ali na parada de ônibus, meio escuro, e você fica ali um pouco olhando para o lado, para o outro, um pouco amedrontado, e de repente chega alguém, né, de boa fé e se assenta ali naquele banco. Não dá uma tranquilidade? Porque você sabe que você não está mais sozinho. Você está com alguém. Interessante. Paulo estava num banco do sofrimento dele sozinho, assentado. Mas de repente ele sentiu o Senhor se aproximando dele e se assentando ao lado dele. Então, quando ele olhava, ele tinha a sensação de que o Senhor estava ali do lado dele. Perto está o Senhor. Então, essa percepção de que o Senhor está perto e não longe, isso aí isso aí muda tudo. Perto está o Senhor de você, irmã, de você, irmão. Perto está o Senhor de você que está aí, né, nos seus dramas, nas suas dificuldades. O Senhor está perto, o Senhor está sentado no banco aí do seu lado. E isso aí dá segurança, não dá? Não dá segurança? Esse é um segredo. O primeiro segredo é ter a convicção de que o Senhor está perto. É isso que quando Paulo estava sendo chicoteado, ele olhava para o lado, quem ele via? Ele viu o Senhor. Eu sei. E ao ver o Senhor, isso dava para ele, era um lenitivo para ele. Gerava calma, gerava tranquilidade, gerava moderação, porque perto está o Senhor. Quando você for apacentar as pessoas, é isso que você deve dirigir as pessoas para essa realidade, de que o Senhor está com elas. Né? Mas não é daquele jeito, eu sei contigo. Não, conversa um pouco, conta um pouco de uma história do Senhor perto, né, próximo, e o Senhor está próximo ali para dizer, olha, a despeito de qualquer coisa, eu sou com você. Mesmo que você passe pelo que o gentio está passando. A diferença é que eu estou com você. A diferença não é se eu vou passar ou não vou passar. A diferença é como eu vou passar. Passar, nós vamos passar como todo mundo está passando. Você está vendo que está todo mundo passando pela mesma situação. Diga, Carlos. Então, aqui, ó, só para enriquecer um pouco mais, né? Na versão King James, no 5, fala, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Olha aí. Então, fala o seguinte, que a pessoa, quando tem o Senhor, ele se sente seguro, se sente tranquilo, em meio às circunstâncias, né? Então, ele se torna amável, né? Exatamente. Aí o Carlos trouxe um outro viés do perto está. O perto está como presença e o perto está quanto à sua vinda. Então, o Senhor está fechando essa era. Isso mostra que os acontecimentos históricos, tudo que está acontecendo, é para concluir a economia de Deus. É para fechar a economia de Deus. Então, perto está o Senhor
no que diz respeito à presença. Breve voltará ao Senhor com respeito à sua volta. Então, diante disso, nós estamos tranquilos. Tá certo? Seguindo. Não andeis ansiosos. Agora Paulo vai mostrar como ele furava o balão da ansiedade dele. Porque se tem uma coisa que essa pandemia faz e criou demais nas pessoas é a ansiedade. Porque pela primeira vez, ninguém cometeu o crime e ficou preso. É verdade. Verdade. Eu não cometi um crime, eu só não estou com a tornozeleira aqui, mas nós estamos presos. O que as pessoas que cometem crime fazem? Elas vão para uma penitenciária. Quando elas não podem ficar lá por alguma razão, as pessoas dizem, não, ela não pode ficar aqui, mas vamos deixar ela pelo menos trancada dentro de casa. Ou seja, deixar uma pessoa trancada dentro de casa também é uma punição. Né? É verdade. Ou seja, nós não cometemos nenhum crime e fomos presos. Que coisa. Então, esse sofrimento de prisão aconteceu e está acontecendo. E tende a piorar e cada vez mais até que o Senhor volte. Podemos ter lapsos de liberdade, mas daqui por diante as coisas vão ser assim. Então, nós não podemos andar ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém. Agora ele fala assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, algumas coisas podem sim nos deixar ansiosos. Aí ele diz, ó, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Olha aqui, ó, pela oração e pela súplica e com ações de graça. O Paulo falou assim, ó, o segredo para você evitar a ansiedade e para que essas coisas não gerem em você esse pânico é você deixar conhecida, né, diante de Deus as vossas petições. Ele fala, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Então, esse é o segundo segredo, a oração. O primeiro segredo é entender que o Senhor está perto, está próximo de voltar. O segundo segredo aqui é a oração. E essa oração aqui, ele mostra várias categorias, né? Ele fala petições, vossas petições, pela oração, pela súplica, pela ação de graça. São 4 categorias aqui. Petições, depois ele fala oração, depois ele fala súplica, depois ele diz ação de graça. Olha essa sequência. Como que você fura esse balão da ansiedade? Pelas petições. Nesse ponto aqui, nós temos que aprender a falar com o Senhor. E aqui é falar qualquer coisa, viu? É pedir qualquer coisa. É dizer para o Senhor o que você está passando. Aqui é uma conversa simples. Aqui é uma conversa entre duas pessoas que têm intimidade. Né? A gente pensa que oração é aquela coisa que você tem que se preparar, aquelas frases bonitas. Não, oração é uma conversa com Deus. E aqui você diz, Senhor, me dá paz. Senhor, me faz sentir tua presença. Senhor, me faz ter uma reação diferente. Senhor, me guarda. Então, são pequenas petições. E aqui também fala oração. Oração aqui é uma oração de guerra. É uma oração em que você agora começa a saber que você está usando armas espirituais para lutar com as coisas espirituais, né? E depois ele fala pela súplica. Aí tem momentos que você desce um pouco mais aquela oração, começa a suplicar, Senhor, né? E depois você entra com ações de graça. Nós achamos que o Senhor não está interessado nas pequenas coisas da nossa vida. Mas Ele está, viu? Ele está perto exatamente para se preocupar com as coisas. Não existe uma coisa assim, mesmo as coisas simples, muito simples, o Senhor ele está preocupado com elas. Porque envolve a gente. Né? O Senhor está preocupado com elas. Vou mostrar um texto que mostra isso.
Vamos lá para Mateus capítulo 6. Vou mostrar como o Senhor se interessa com as pequenas coisas. Isso aqui é uma... Quem quer uma consulta com o Senhor Jesus de graça? Amém. Eu quero. Sem pagar um real. Verdade. É uma consulta com o nosso psiquiatra. É uma Olha aí. consulta com o nosso psicólogo. Né? Então, me imagina agora todo mundo chegando agora, a igreja em Águas Claras, está chegando nesse grande consultório, todo mundo junto, e o Senhor vai falar agora uma palavra para vocês, né? Amém. 6:25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí ele entra agora falando de coisas pequenas. Observai as aves do céu. Essas aves aqui são os pardais. Observe os pardais. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Quem cuida do pardal é o Senhor. Não pense que os pardais estão aí voando, eles estão produzindo o seu próprio alimento. Não. Os pardais estão recebendo do Senhor diariamente a sua porção. Porventura, não valeis vós muito mais do que os pardais? O que o Senhor falou, rapaz? Você pensa que você é menos do que o pardal? Oh, Senhor Jesus. Por que você está com medo se você é muito mais do que um pardal? Se eu estou cuidando de um pardal, eu não posso cuidar de você? Né? Se eu dou comida todo dia para o pardal, todo dia, e eles... É como se eu estivesse falando assim, para nós que estamos no consultório dele. Mas sabe por que eu gosto dos pardais? É porque eles não se preocupam. Eles confiam em mim. Agora, vocês ficam irrequietos demais. Né? Ficam com medo demais. Medo de ficar doente, medo de morrer. A questão aqui não é se pega, se não pega, se vive, se morre. Não é essa a questão. A questão é se você permanece em mim. Eu estou controlando tudo. Eu estou no controle de tudo. Eu estou assentado no trono. Eu não pense que as coisas estão fora do lugar. Eu vi uma frase, rapaz, achei tão interessante. Eu vou tirar aqui a minha imagem, eu vou ver se cai. Se não cair, deixa eu ver aqui rapidinho. Caiu não, né? Não. A voz? Ok, então dá para achar a frase que eu quero ler para vocês aqui. Dá para achar a frase que eu quero ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu achei muito boa essa frase, espera aí. Aqui, ó. Olha essa frase. Todo mundo está ouvindo? Sim. Sim. É um post que eu recebi. Aí no post embaixo tem várias frases de jornais, como se tivesse jornais noticiando as coisas, sabe? Aí tem na tela tem uma frase que diz assim: últimas notícias, da perspectiva do céu, tudo está indo conforme o planejado. Oh, Senhor. Tá vendo? Sim. Tudo está indo conforme o planejado. Você pensa que essa pandemia pegou o Senhor?
Você acha que essa pandemia pegou o senhor? Ele também está lá. Meu Deus, o que é que aconteceu? O vírus está solto. Você acha? Claro que não. Claro que não. Da perspectiva dos céus, tudo está de acordo com o planejado. Está tudo de acordo com o planejado. Então, e ele continua dentro dessa coisa planejada, cuidando dos seus pardais. E cuidando dos pardais, não pense. Você sabe por que a gente se frustra? A gente se frustra porque a gente pensa que cuidar do pardal é não deixar nem o pardal morrer. Cuidar do pardal significa cuidar do pardal. Seja vivo ou seja morto, nós somos do Senhor. Por que a gente questiona? Meu Deus, é porque a gente pensa que cuidar significa não deixar ninguém ficar doente, não deixar ninguém morrer. Irmãos, estamos sujeitos às mesmas coisas. A questão é se nós permanecemos no Senhor ou não. Essa é a grande... Por que a gente tem ainda um conceito de que um cristão abençoado é um cristão que não adoece, um cristão que não morre? Gente, se os cristãos não adoecessem, não morressem, até hoje Abraão estava conosco. Verdade. Moisés tinha que estar aqui. Não, por que ele não está aqui? Porque atingiu 80 anos e morreu, ora. Como todo mundo. Ezequias ia morrer com uma doença. Ele falou assim, me dá mais alguns dias. O senhor, tá bom, vou te dar mais 15 anos. Ou seja, nós adoecemos e nós morremos. Se a gente não olhar, não tiver a visão de que o segredo para estar alegre numa tribulação não é ter a convicção de que nada vai nos acontecer, mas a convicção de que o Senhor vai nos guardar, de que o Senhor está perto e de que o Senhor, Ele está cuidando de nós, seja na vida, seja na morte. Esse tipo de percepção é o que a Bíblia apresenta, não é outra não. Ele não dá outra palavra aqui para nós. Né? Os principais discípulos do Senhor morreram da maneira mais bárbara. Né? Ou seja, a obra deles foi uma obra reprovada, porque morreram até numa cruz de cabeça para baixo. A obra de Paulo também foi reprovada, porque ele morreu dentro de um calabouço lá, decapitado. A obra não valeu de nada, o Senhor não era com eles. E esse versículo, então, perto está o Senhor, não existe porque ele morreu. Está vendo? Esse conceito, se a gente não tirar da nossa cabeça, nós vamos sempre nos frustrar e sempre vamos colocar o Senhor em xeque. Porque a gente tem o pensamento de que a bênção significa nada nos acontecer. E não é assim. Não é assim. A Bíblia revela que não é assim. Tem situações em que o Senhor nos livra mesmo. Há outras situações que o Senhor deixa as coisas acontecerem. Como aconteceu na vida de Jó. Como aconteceu na nação de Israel com Abacuque. Né? O Senhor deixa acontecer como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, que foi à cruz. Deixa acontecer como aconteceu com Pedro, com João, que foi preso numa ilha, passou anos ali. Acontecer como aconteceu com Paulo. Agora, nós somos a exceção. A igreja é a exceção. Ela tem um conceito diferente de bênção. E a bênção para ela é nada vai acontecer com ela. Não é assim que a Bíblia coloca. O Senhor, às vezes, nos guarda até disso. Mas boa parte das vezes, nós estamos passando pelas mesmas situações que os gentios passam. Mas a diferença é que perto está o Senhor. A diferença é que Ele está cuidando dos seus pequenos pardais. Então, esse Atos, Mateus capítulo 6, ele diz, né? Ele diz aqui: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém pode aumentar o tempo de vida. O Senhor determinou as coisas. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, aí ele diz, homens de pequena fé. Porque o que a ansiedade faz? Né? Ela ataca a fé. E a gente perde a confiança no Senhor. Você começa até a admirar os pardais. Puxa, os pardais estão aí cantando. Quando você levanta de manhã, um dia levantei aqui e vi um pardal cantando, né? Esse pardal está cantando, cara. E eu não estou cantando. Ele está mais feliz do que eu. Mas não era para ser assim. Era para nós estarmos mais felizes do que os pardais. Está vendo? Isso ofende o Senhor. Por isso ele falou assim, vocês têm muita pouca fé. Então, vamos voltar para Filipenses. Porque ali vai mostrar outros pontos, outros segredos, né? Outros segredos. Eu saí aqui do versículo 6, 4, 6, e fui lá para Mateus 6 para mostrar os pardais e o lírio, né? E mostrei também as várias categorias de oração. E a última aqui são orações de ações de graça. Irmãos, nós temos que dar graças a Deus por tudo. Quem não ficou triste pela morte da nossa irmã, Lúcia? Todo mundo. Sentir tristeza é uma coisa. Agora, não poder dar graças a Deus é outra coisa. Nós podemos nos sentir tristes, porque uma pessoa próxima de nós, que a gente conhece muito bem, morreu, né? Que na verdade para o Senhor dormiu. Para nós morreu, para o Senhor dormiu. E nós devemos dar graças a Deus por tudo. Todas as coisas que acontecem. Por quê? Porque perto está o Senhor. Perto em termos de presença e perto em termos da sua volta. Não é? Aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está vendo? O que o sofrimento produz? O sofrimento produz a ansiedade. E aonde a ansiedade trabalha? Trabalha no coração. Fazendo o quê? Que o nosso coração se perturbe. E que nossa mente fique alterada. Então nós temos que entender qual é o mecanismo do sofrimento. O sofrimento produz ansiedade, que produz o quê? Uma perturbação no nosso coração e na nossa mente. Agora, como é que você resolve isso? Qual o segredo para você guardar seu coração? Qual o segredo para guardar a mente? Porque o problema fica na mente. Qual o segredo? Aí começa. O primeiro deles, perto está o Senhor. Segundo, as orações. Agora eu quero apresentar, aí eu quero trabalhar um pouquinho mais aqui essa questão de guardar o coração. Irmãos, guardemos o coração. Né? Coração aqui é mente, vontade, emoção e a consciência. Guardemos nosso coração. Guardemos a nossa mente. Aí, Paulo vai dar agora um modo de você guardar a mente. O segredo para você ter uma mente saudável. E olha aqui o segredo de se ter uma mente saudável. Versículo 8. Você está vendo aqui no versículo 7 a palavra mente? Está vendo? Mente, no versículo 7. Está vendo? Agora ele diz, olha, eu vou ensinar vocês agora como guardar a mente. Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste e recebeste, então, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tá vendo? Ele bolsou o segredo. Se tem uma coisa que nós devemos evitar, é entrar nesse mar de problemas que hoje que estão à nossa volta.
Se você passa o dia todo ligado nesses aparelhos aí, ouvindo notícia, o grupo A, o grupo B, o que o grupo A diz, o que o grupo B diz, o que esse grupo diz, o que o outro... Gente, é óbvio que a nossa mente vai ser afetada. É óbvio que você vai ser afetado, porque essa mente começa a receber um monte de informações e você começa a sofrer com isso, e você começa a sentir ansiedade com isso, você começa a afetar sua fé, aí você perde o quê? A comunhão com Deus, você perde a alegria, você perde a paz. Tá vendo? Então Paulo falou, o segredo é vocês começarem a tocar mais no Espírito. Põe a mente no Espírito. Pôr a mente no Espírito é pôr a mente nessas questões aqui. É colocar a mente na palavra. Eu quero aqui falar para vocês, como é que estamos, sobre mais um ponto, né? Com respeito aquilo que ele está dizendo, que você deve aplicar sua mente naquilo que é verdadeiro, respeitável, etc. Só que eu vou mostrar para vocês alguns livros para vocês desfrutarem. Nessa época de crise, de pandemia, tem uma maneira de você pegar sua mente e colocar sua mente nas coisas que são lá do alto, né? Então, eu estava considerando aqui, que livro nós devemos ler? Né? O que devemos ler? Aí eu selecionei aqui 4 livros da Bíblia, que são livros que nós podemos ler em épocas de crise e de pandemia e de sofrimento. Quais são eles? Primeiro, vamos lá, anota aí, são 4 livros. Primeiro, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Segundo, o livro de Filipenses. Terceiro, o livro de 1ª e 2ª Timóteo. Quarto, o livro de Apocalipse. Eu estava observando que esses 4 livros são livros que falam de ambientes de estresse, ambientes de sofrimento. Por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, vocês não acreditam, gente, mas dêem uma olhada aqui nesse capítulo 4 de capítulo 3 de 1ª Tessalonicenses. Dá uma olhadinha aí, capítulo 3, só para você ver o negócio. Essa era uma igreja que estava sendo perseguida também. Olha o capítulo 3. O capítulo 3, versículo 2, na parte final, fala, vossa fé, tá vendo? No versículo 5, quase no finalzinho diz, vossa fé. Versículo 7, vossa fé. Versículo 10, vossa fé. Isso indica o seguinte, que quando nós estamos passando por esses sofrimentos, o que é atacado? A fé. Você perde a confiança. Então, essa é a fé. E Paulo deixou ali Timóteo para afirmar a fé deles. O que vocês são na igreja em Águas Claras? O Timóteo que foi deixado aí para afirmar a fé dos irmãos. Porque o que está sendo atacado é a fé. Agora, vamos olhar 1º e 2º Timóteo. Eu vou só falar. Ali fala sobre a iniquidade, não é? Fala sobre iniquidade. E fala sobre o que nós devemos fazer na igreja, como proceder. Fala que no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz, tem cuidado de ti. 4,16. Vocês devem cuidar de vocês mesmos, viu? Cuide do corpo de vocês, cuidem da alma de vocês e do espírito de vocês. Cuidem. Para vocês cuidarem dos outros, vocês têm que estar bem. A mente boa, tranquila, sabe? Mesmo debaixo de tanta pressão, quando esse caso, por exemplo, o caso da irmã Lúcia, for trazer para vocês, você tem uma palavra de conforto para as pessoas.
Porque Paulo deu uma palavra de conforto lá em Tessalonicenses, dizendo: por que vocês estão tristes com as pessoas que estão morrendo? Vocês não sabem que elas vão ser as primeiras, são as primícias? Elas vão ressuscitar primeiro? Está vendo? A palavra que Paulo está dando é essa, mas a palavra que nós damos é outra. A palavra é: meu Deus, o que o Senhor fez? O que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar com a igreja? As pessoas perecem, elas morrem. O importante é que ela é uma primícia, que o Senhor está perto dela, que o Senhor está cuidando dela agora. Ela está na própria presença do Senhor. É essa realidade que nós temos que transferir isso para os irmãos. E quando os irmãos vierem, ao invés de você ficar perguntando por que isso, por que aquilo, por que isso, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor está cuidando. Está cuidando do pardal. Está cuidando do lírio. Entende? Então essa visão, Santos, nós precisamos ganhar. E o que falta para nós na vida da igreja é a gente interpretar melhor os sofrimentos, que da agora por diante eles tendem a aumentar. A gente pode ter aí momentos de refrigério, mas grosso modo falando, outras pandemias virão, se essa não se perpetuar. Nosso direito de falar do Senhor como nós temos hoje vai diminuir. As perseguições aos cristãos vai aumentar. E vamos perguntar: cadê o Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor está cuidando da história, como o textozinho, o post que eu leio, né? Tudo está conforme o seu plano. Tudo está de acordo com o que foi planejado. Ele está concluindo essa era. E essa era termina assim. Então, aí se você for para Filipenses, né, que é o texto que estamos lendo, Paulo preso e ele cantava. Por quê? Porque ele tinha um segredo. Se você olha para Apocalipse, você vê um trono. E lá no final você vê o Senhor concluindo toda essa era, dizendo que, olha aqui, capítulo, eu gosto muito desse texto, aqui ó, capítulo 21, diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, 21:4. E a morte já não existirá, só aqui que a morte não vai existir mais. Apocalipse 21, versículo 4. Já não haverá luto. Estamos em luto, viu? A igreja no Guará está em luto. Os irmãos e as irmãs próximas da irmã Lúcia, de luto. As igrejas próximas, de luto. Não tem problema estar de luto. Não tem problema se entristecer. O que nós não podemos é nos desesperar, como se não houvesse esperança. Por isso nós temos que aguentar firme, né? E dar uma palavra de conforto para as pessoas que estão em sofrimento. E aí diz: nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E estamos vivendo as primeiras coisas, as coisas velhas, as coisas que estão debaixo de cativeiro, as coisas que estão debaixo de maldição. Estamos vivendo essas coisas. Entende? Aí olha o versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Escreve, igreja em Águas Claras. Escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Escreve essas palavras no coração de vocês. Amém. Ele está fazendo novas. Para fazer nova, ele tem que deixar as coisas velhas passarem. E as coisas velhas estão todas contaminadas com a maldição, com o luto, com a dor, com a lágrima, com o choro. Só que elas estão passando. E ele está renovando todas as coisas. O Senhor está renovando a igreja, está renovando os santos, está renovando os casais, está renovando a sua igreja. Olha, para o mundo, o que está acontecendo é julgamento. Para nós, é provação e renovação. Tá certo? E a maneira de você fugir de todo esse sofrimento, não é fugir no sentido de que você não vai ser tocado por ele. É do efeito do sofrimento, que é a ansiedade, a perda da presença do Senhor, a perda da fé,
A maneira de você evitar isso é furando esse balão da ansiedade. Por meio de quê? Por meio da oração. Orar. Falar com o Senhor tudo que você está sentindo. Todas as suas preocupações. Todos os medos que você tem. E por último, dentro do segredo, Paulo lhe mostrou no capítulo em Filipenses, ele mostrou que uma coisa que ele fazia era cantar, era louvar o Senhor. Onde estão os cantores aí da igreja em Águas Claras? Os irmãos que gostam de cantar, igual o canário. Né? Nós somos canários. Né? Um pardal não pode, um pardal não pode nos fazer essa inveja, não, gente. De ele cantar e nós ficarmos tristes. Nós devemos continuar cantando, louvando o Senhor. Eu quero ler aqui Salmo 119. Salmo 119, versículo 164. Salmo 119, versículo 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 7 vezes. Então, imagina. Se o dia tem 24 horas, então quantas vezes aí? Pelo menos em casa, a cada quantas horas Davi orava nessas 24 horas? Ixi. 7 vezes. Ele orava, ele louvava o Senhor 7 vezes. O dia tem 24 horas, então, a cada período de tempo. 3,4 horas. Cada período ele louvava o Senhor. Está vendo? A cada 3 horas, pelo menos, ele louvava o Senhor. 7 vezes. E você vê que, você sabe que quando o livro de Salmos foi escrito, ele foi escrito dentro de ambiente de pressão, de sofrimento, problema na família dele, problema, né, de perseguição, mas 7 vezes no dia ele diz, eu louvo o Senhor pela justiça. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo, viu? Salmo 22. Salmo 22. 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, ele está dizendo, quando a gente louva, nós deixamos o Senhor ser Deus. Quando a gente louva, a gente põe o Senhor no lugar dele, no trono. Quando a gente reclama, é a gente que vai para o trono. Né? Mas quando a gente louva, quem vai para o trono é o Senhor. Ele diz, está aqui um pardalzinho que confia em mim. Está aqui um lírio que confia em mim. Então é isso. Essa era a comunhão que nós queríamos ter com vocês. Né? O segredo para passar por qualquer crise. A crise tem a finalidade de afetar a nossa fé. Gerar sofrimentos. Gerar ansiedade. Né? Gerar desconfiança no próprio Senhor. Então você tem que ter o segredo para evitar tudo isso. O segredo é por meio da saber que o Senhor está perto. Amém. Depois, por meio da oração. E depois, por meio do louvor. Essas coisas nos blindam, né? Nos guardam nosso coração, guardam nossa mente. Então, a igreja de Águas Claras é uma igreja abençoada. Amém. A igreja é o viveiro dos pardais do Senhor, né? Verdade. Então, todos aí estão debaixo do cuidado dele. São lírios que estão sendo guardados pelo Senhor. Não tem ninguém que esteja passando despercebido. Não tem nada acontecendo dentro da sua casa que o Senhor não saiba. É verdade. E quando você ficar com medo na parada de ônibus, né, no escuro, sinta o Senhor se assentando no banco do seu lado e dizendo assim, olha, eu estou perto. Amém. Amém. Eu estou Muito perto bom. de você.
Eu estou perto de você e eu estou perto de voltar. Amém. Amém.